Boa noite a todos. É um enorme prazer para nós, da Universidade Federal Fluminense, estar hoje recebendo o Dr. Daniel Carvalho, nessa nossa atividade do Anatomia In-House. Então, o Dr. Daniel, ele é um estudioso da anatomia, da urologia, médico, formado pela Universidade Federal Fluminense, fellow em uro-oncologia e robótica pelo INCA, é urologista, membro de sociedades do Brasil e do exterior de urologia, sendo a SBU, a Europeia de Urologia Americana, mestre pela Universidade Federal Fluminense e o uro-oncologista do Hospital de Câncer de Moriaé, também preceptor de internato de cirurgia do curso de medicina da Unifaminas em Moriaé. Bom, é um enorme prazer, nós temos tê-lo aqui na nossa atividade da Anatomia In-House, nossa atividade que nasceu aí por conta desse isolamento anatômico, anatômico, uma disciplina nossa, de isolamento social, né? Então, dessa avalanche que tem passado pela gente na saúde, enfim, na sociedade em geral. E essa atividade foi criada para aproximar os alunos, né, da Universidade Federal Fluminense com a disciplina de anatomia, e aí a gente também é brindado por esses ex-alunos nossos, egressos da UF, né? E hoje, então, o doutor Daniel vai falar sobre bases anatômicas das cirurgias minimamente invasivas de próstata e bexiga. Então, gosto de salientar que é um enorme prazer, uma satisfação tê-lo hoje aqui na nossa atividade, você que foi nosso ex-aluno, nosso egresso, e ficou muito tempo na anatomia com a gente. Muito obrigado, professor, pelo seu tempo. Você pode dar início à sua apresentação. Mais uma vez, muito obrigado, Márcio. Muito obrigado aí aos demais participantes, poder disponibilizar do seu tempo, né, para a gente poder discutir um pouco aqui sobre a cirurgia minimamente invasiva da próstata e da bexiga, né? A gente vai discorrer basicamente aqui sobre a prostatectomia radical videolaparoscópica, né? É um tipo de cirurgia minimamente invasiva, assim como a robótica também é, né? Só que para o nosso país, né, para a nossa realidade, principalmente agora pós-pandemia, sem dúvida, acho que ainda vai ter uma explosão ainda maior da laparoscopia pura, né? A gente está tentando cada vez mais desmistificar essa situação de que só o robô salva, né? Na verdade, a cirurgia do vídeo, bem realizada, vocês vão perceber que ela é idêntica à cirurgia robótica, né? Então, vamos começar, né? Não existe atalho fácil, né? Atalho fácil é uma redundância, né? Não existe atalho na medicina, né? Vocês vão ver que comum, agora a gente está no segundo, terceiro período aí na UF, surge aquela dúvida, faço residência, não faço, não. Isso não é uma dúvida, né? Você tem que ter alguma especialização, é importante. Quem for querer a área cirúrgica, sugiro fortemente prestar o concurso da monitoria de anatomia. Foi aí que eu comecei as minhas primeiras dissecções, tive contato com excelentes professores e homens íntegros ao extremo, como o professor Márcio, o professor Rodrigo, o professor Jorge Manaia, o qual me ensinou meus primeiros pontos lá no nosso querido pronto-socorro de São Gonçalo, tá? Tudo começou ali. Agradeço demais ao Manaia, tenho muita admiração por ele também. Então, não existe atalho, gente. O caminho é longo, mas é muito prazeroso, tá? E é isso. A gente não consegue operar sem anatomia. É muito comum, né? A gente está lá no internato, vocês vão estar daqui a pouco, e a gente faz uma pergunta, o interno não se lembra. Isso é normal, isso acontece, tá? Mas a gente não pode esquecer que a anatomia ela vai guiar a sua cirurgia. O cirurgião que fala que a anatomia não serve, ele deve rever os conceitos dele, inclusive sobre o que ele está praticando. E a gente tem que... Vamos começar com laparoscopia, né? A laparoscopia, a gente vai penetrar na cavidade abdominal através da parede, e o conhecimento da anatomia da parede abdominal é fundamental nesse momento. A gente tem que ver aqui que nem todo abdômen é um tanquinho, como eu coloquei aqui, né? A gente não consegue, no dia a dia, infelizmente, ter esse tipo de paciente, né? A nossa realidade não é nem 8 aqui, nem 80 do lado de cá. Realmente está no meio. Mas aqui é um paciente que seria ótimo, a gente consegue ver as linhas semilunares, espinha ilíaca antero-superior. E aqui, como é que a gente faz? O paciente já tem aqui uma incisão pararretal, uma incisão infraumbilical, tem uma mediana, é uma paciente do sexo feminino
com IMC 46, essa foi uma paciente nossa mesmo de consultório, que a gente acabou operando, não era próstata, né, feminina, mas era uma paciente com a patologia rara, um rim, ferradura. Na época a gente acabou optando por fazer laparoscopia, tá? Um caso difícil, mas que deu tudo certo aí, graças ao nosso conhecimento anatômico, tá? Então, começando com a anatomia da parede abdominal, esse slide clássico aqui do Netter, né, para a gente poder só visualizar as membranas aqui, a faixa de Camper, né, a mais superficial, né, e a faixa de Scarpa, né, que é aquele extrato mais membranáceo, né, para quem já leu o Texti, né, em algum momento da vida, ele cita lá a faixa de Scarpa como a faixa a aponeurose dos tolos, né, começando a aprender a dissecar, abre a gordura, acha um extrato membranáceo, é aponeurose. Não, não é ainda. Daqui a pouco, quando você começar a incisar, você vai cair na aponeurose verdadeira, tá? Rebati a pele, rebati o Camper e o Scarpa, eu caio na musculatura da parede anterolateral, né? E aqui a gente vai ter o reto abdominal, né? Eles vão estar unidos aqui pela linha alba, os músculos oblíquo externo, e a gente vai ver plano a plano aqui, porque isso aqui parece besteira, parece que está no mais do mesmo, mas é comum, e eu já passei por essa situação mais de uma vez em campo. Você perguntar para o residente, que músculo, fala aí para mim a ordem dos músculos, e o cara se embaralha. Na verdade, o conhecimento não está bem sedimentado, né? Então, vamos lá. A gente passa do superficial para o profundo, a gente vai ter o músculo oblíquo externo, tá? O músculo oblíquo interno e o transverso do abdômen, tá? Cada um desses músculos vai ter suas aponeuroses, e a aponeurose é de suma importância a gente entender esse conceito de aponeurose aqui, tá? Que é o corte transversal, a gente vai ver aqui o oblíquo externo, oblíquo interno e transverso. Isso aqui está acima da cicatriz umbilical. Por que eu falo isso? Porque, ó, quando eu olho aqui o estojo do reto, ou seja, a bainha anterior e a bainha posterior do músculo reto do abdômen, ela vai ter aqui a aponeurose tanto anteriormente quanto posteriormente. Repara que o músculo oblíquo externo se prolonga aqui com a sua aponeurose anteriormente, depois o músculo oblíquo interno se divide, a aponeurose dele vai se dividir em uma lâmina anterior e uma lâmina posterior, a qual entra em contato aqui com a aponeurose do músculo transverso do abdômen. Ou seja, acima da cicatriz umbilical, a gente vai ter aponeurose anterior e posterior no estojo do reto, né, conferindo até uma maior proteção ao músculo reto abdominal. Quando a gente passa para a inferior da cicatriz umbilical, né, o que acontece? Uma decussação das aponeuroses. Elas vão vir para anterior. E esse movimento aqui das aponeuroses, ele vai revelar um acidentezinho conhecido como linha arqueada, tá? O que é essa linha arqueada? Nesse momento que passou para anterior, a parte posterior do músculo reto do abdômen ficou desnuda, não tem cobertura aqui mais, né? Só vai ter o peritônio aqui, né? As aponeuroses estão todas anteriormente. E aí a gente vê aqui a linha arqueada, tá? A gente já vai aproveitar esse slide aqui, talvez seja um dos mais importantes da aula, né, da parte da anatomia pura, porque é um slide que o laparoscopista ele tem que ter esse slide na mente, para quem faz laparoscopia, seja da urologia, né, para acessar bexiga, para acessar próstata, seja da cirurgia geral, para fazer as cirurgias de hérnia videolaparoscópicas. Vamos lá. A gente percebe aqui, ó, o vaso epigástrico inferior, né, ele vai desaparecer no interior aqui da linha arqueada, né, e o vaso epigástrico inferior vai formar aqui o primeiro acidente, né, que é importante aqui na nossa parede abdominal, que é a prega umbilical lateral, tá? Se eu tenho uma prega umbilical lateral, eu vou ter uma prega umbilical medial, né? Aqui de cada lado. Prega umbilical medial. Essa prega umbilical medial, ela é
um resquício embrionário, tá? Ela é artéria umbilical obliterada. E se eu tenho, né, duas pregas mediais, eu vou ter uma prega mediana. Essa prega mediana é conhecida como úraco, que é a veia umbilical obliterada, né? Ótimo. Mas o que tem de importante nesse slide? Acima aqui, isso aqui é a bexiga, tá? Acima aqui a gente vai ter a fossa supravesical, aqui a fossa inguinal medial e aqui a fossa inguinal lateral. Né? Quando a gente vai operar a hérnia por vídeo, por exemplo, o conhecimento dessas fossas é de suma importância, tá? Para a gente não ter lesão. A gente conhece, daqui a pouco eu vou mostrar o triângulo da dor, o triângulo da morte, tá? Vamos lá. Aqui tem um outro diapositivo da visão interna da parede abdominal anterior, né? Já está mais bonitinho aqui, o Netter tinha que ter ganhado um Nobel, né? E o que a gente percebe aqui? Lembra lá do triângulo de Hasselbalch, que você estuda lá na parede abdominal anterior? Então, a gente consegue ver ele aqui, ó, também na visão interna da parede, né? Ligamento inguinal aqui embaixo, né? Borda lateral do músculo reto do abdômen, os vasos epigástricos inferiores. Ótimo. Mas hoje você vai conhecer um caminho comum de todas as hérnias dessa região. Que caminho é esse? É um nome meio diferente, talvez os alunos não tenham ouvido. É o orifício miopectino de Frouchot. O que é esse nome? O que significa isso? É toda essa região, tá? Que está tracejada aqui, por onde vão transitar hérnias diretas e indiretas, né? Aquelas que estão dentro ou fora do triângulo de Hasselbalch, tá? E também as hérnias femorais. Quais são os limites aqui desse orifício, professor? Como é que eu tenho essa noção? Ó, a gente vai ter aqui um limite, que vai ser o músculo reto do abdômen aqui, tá? O limite medial. O limite inferior vai ser o ligamento pectíneo aqui, né? Na linha pectíneo, o ligamento conhecido também, o epônimo, né? O ligamento de Cooper, né? E aqui, o psoas aqui lateralmente, e superiormente aqui está subindo o músculo transverso, ó. Psoas lateralmente, superiormente o transverso. É uma visão um pouco difícil da gente ter nesse primeiro momento, tá? Mas é uma área que, quando você começa a acompanhar a laparoscopia, você tem que dominar, tá? Porque, por exemplo, aqui onde está passando os vasos ilíacos, o acidente aqui pode ser fatal, tá? E a vascularização da parede abdominal? Ela é dividida em 3 planos, né? A gente vai ter aqui as epigástricas superficiais aqui, né? Ramos aqui da femoral, circunflexa ilíaca superficial, veia tóraco-epigástrica também, descendo aqui os vasos tóraco-epigástricos. É o primeiro plano. O segundo plano é um plano mais profundo, circunflexa ilíaca profunda, tá? Também a gente vai ter ramo da musculofrênica. Beleza, mas para laparoscopia, uma hora ou outra você acaba pegando um vasinho desse aí no acesso contra o cáter, mas não te dá muita amolação, não. Te causa grande prejuízo. No máximo um hematomazinho pequeno na parede abdominal. Porém, aqui não. Aqui a coisa muda de figura. Isso aqui tem que estar na sua mente de 100% das vezes que você vai passar um trocáter na parede abdominal. Por quê? A gente já vai aprender o que é trocáter, tá, gente? Só um minutinho. Aqui, ó, na parte posterior do músculo reto do abdômen, da bainha do músculo reto do abdômen, a gente vai ter a maior anastomose do corpo humano, né? A gente vai ter a artéria epigástrica inferior, que é ramo da ilíaca externa, encontrando com a epigástrica superior, né, que vai dividir aqui no quinto, sexto espaço. A gente vai ter divisão em musculofrênica, epigástrica superior, que era aqui a torácica interna, né? Ótimo. Por quê? Se eu passar aqui o trocáter, que a gente já vê o que é uma estrutura calibrosa, e perfurar, eu vou ter uma hemorragia importante. Então, tem que sempre ter em mente que durante a passagem dos portais da laparoscopia, ou da cirurgia robótica, ou até mesmo no seu acesso cirúrgico,
Se você sair aqui da linha média, você vai pegar um vaso, tá? E esse vaso vai sangrar, porque, ó, ramo terminal de subclávia, ramo terminal de ilíaco externo. O último plano aqui que a gente vai ver é a parte da inervação. Na verdade, é mais mesmo um videozinho de uma curiosidade para os alunos. Está muito na moda aí o bloqueio guiado por ultrassom, tá? Eu fui da geração de residentes da cirurgia que sofreram com o aprendizado dos residentes da anestesia nesse tipo de bloqueio, tá? Então, é brincadeira, né? Mas às vezes demorava um pouquinho, mas faz parte. O que acontece? O que eu quero que vocês tenham em mente? Não precisa decorar esse monte, todos os nomes, para que isso? Né? A gente não tem que... Anatomia não é decorar, é você entender. Tá? Quem parte para decorar sempre toma pior. Por onde vão transitar os vasos e nervos da parede anterolateral do abdômen? Os principais. Eles vão estar aqui lateralmente, né? Exceto a epigástrica inferior, mas lateralmente aqui, a gente vai ter um plano, tá? Que é o plano vasculonervoso que fica entre o músculo oblíquo interno e o músculo transverso do abdômen. Por que isso é importante? Existe aqui, ó, um bloqueio. Opa, deixa eu voltar, peraí, só um minuto. Um bloqueio que chama um método anestésico, é o TAP block, né? O que ele vai fazer? Ele vai localizar, né? Colocou aqui, ó, externo, interno e transverso, para vocês se localizarem. Achou aqui o feixe vasculonervoso, tá? Os sítios e os dermátomos de inervação, ele vai usar de um ultrassom, tá? Para poder achar esse plano. Tá? A gente vai ver que ele vai localizar o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso aqui, essa última linha é o peritônio. Tá? Após ele localizar, ele vai mostrar para você aqui que tá, a parede abdominal posterior está aqui, né? De novo aqui ele vai mostrar para a gente agora a disposição dos músculos, né, da ordem superficial para profundo. E agora, a gente vai realizar aqui, ele vai demonstrar a punção, né, ele vai entrar com uma agulha, tá? E vai visualizar pelo ultrassom, ó, o caminho, o trajeto todo, passou pelo oblíquo externo, pelo interno, tá? Vai chegar no transverso. Esse bloqueio também, gente, é semelhante ao bloqueio na parede abdominal posterior, se usa muito, né? O bloqueio do quadrado lombar, por exemplo. Está injetando aqui para evidenciar o espaço para vocês. Ó, colocando o líquido, né? Solução de lidocaína, por exemplo, um outro anestésico mais prolongado, a ropivacaína, tá? Ou mesmo só água, né? Para demonstrar depois aqui só o espaço, tá? Ó, colocou aqui a agulha. Esse bloqueio é muito interessante, porque muita cirurgia laparoscópica a gente faz só com anestesia geral. Então, depois, no final da anestesia, no final da cirurgia, desculpe, o anestesista realizar esse bloqueio, você vai conseguir diminuir a analgesia com opioide, por exemplo, no pós-operatório. Pode causar aí um ilho para esse paciente, né? O intestino diminui muito o peristaltismo com o uso de opioides. Né? Isso piora depois, o doente faz um ilho, distende muito o abdômen, tá? Então, esse bloqueio, sem dúvida, ajuda muito, quando possível. Né? Depois que a gente revisou brevemente a anatomia, vamos para os reparos anatômicos aqui, antes da gente fazer a punção. Desculpa aí o slide, mas eu quis tentar tornar a aula o mais real possível para os alunos. Então, a gente vai ter aqui, ó, um trocáter de 10 milímetros umbilical,
As linhas tracejadas, onde a gente vê 10 e 5, são as linhas semilunares, tá? Que estão na borda lateral ali do músculo reto do abdômen, e na parte lateral mais inferior, a gente localiza a espinha ilíaca anterosuperior. Por quê? Quando a gente vai traçar uma linha da cicatriz umbilical em direção à lateral, aqui as linhas axilares, a gente vai encontrar com essa linha que está tracejada. Nesse local é onde eu vou passar o trocáter dos auxiliares, tá? Cirurgia de próstata por vídeo, a gente usa em média 2 auxiliares, tá? Depois de tudo aquilo, essa é a visão que eu tenho no início da cirurgia. O paciente na posição de Trendelenburg, né? Aquela posição em que a cabeça, né, está localizada quase no pé do cirurgião, tá? E os pés, né, os membros inferiores, estão no plano acima, tá? Porque eu vou ficar olhando de frente para a pelve, isso facilita muito. Então, bora operar? Mas antes de operar, é obrigatório um estágio na instrumentação. A gente tem que conhecer o material que a gente está trabalhando, tá? É um absurdo um cirurgião ou um residente operar sem saber montar uma pinça, tá? Tudo na vida, gente, ela é uma escada. Você tem que começar ali no primeiro degrau e subindo. Tanto eu, os residentes que estão aí assistindo, o Sami, Pedro Lessa, né, o João, que foi meu acadêmico, meu amigo pessoal, fez urologia por causa de mim, né, João? Dá uma moral aí. Tem um futuro brilhante na urologia. Inclusive, a primeira cirurgia do João, gente, só de curiosidade, foi uma apendicite no hospital no Rio de Janeiro, no Albert, e executou muito bem, ainda quando era interno, a gente ajudando ele a resolver lá a apendicite. Enfim, vamos conhecer aqui os instrumentos básicos da laparoscopia. Essa cirurgia que a gente vai começar a demonstrar agora é uma cirurgia realizada 100% SUS, né? Eu quis trazer ela para mostrar que é possível. A gente tem aqui uma instituição que a gente realiza uma média de 3 a 4 cirurgias minimamente invasivas por semana no estilo AS, né? A maioria em pacientes do SUS. A gente também tem convênio, tem particular, mas o carro forte aqui do hospital assistencial ao SUS, tá? E a gente oferece um tratamento digno, tá, para o nosso paciente, com uma cirurgia minimamente invasiva, que tem uma recuperação funcional da parte de potência e de continência, né, um pouco melhor, na maioria das séries aí, do que de trabalhos científicos em relação à cirurgia aberta. Então, vamos lá. O que é o trocáter que eu falei? O trocáter é isso aqui, ó. A gente vai ter trocáter aqui de 5 milímetros, esse mais fino, trocáter de 10 milímetros. Isso aqui chama redutor. Como é que funciona isso? Ó, a gente pegou aqui um trocáter de 10, né? Esse trocáter, no interior dele, tem um mandril. A gente vai ver, ó. Ali agora ele pegou o redutor, tá? Repara que a ponta do trocáter, como ela é afiada, tirou o mandril e introduziu. Por que ele botou o redutor? Porque a maioria das pinças tem um calibre de 5 milímetros, que é, por exemplo, essa daí, tá? Ótimo. Agora vai mostrar um trocáter mais delgado, um trocáter já de 5 milímetros, tá? Esses são trocáteres permanentes. Isso aí, cuidando bem, dura uma vida inteira, tá? Existem, né, os trocáteres descartáveis, né, uma média de preço aí de 400, 500 reais, dependendo do trocáter, né? Infelizmente, a gente não tem acesso ao SUS, mas com esse a gente faz a mesma cirurgia que o descartável faz. E as pinças? Vou mostrar aqui umas pinças básicas. Existem infinitas pinças de laparoscopia, assim como existem da cirurgia aberta convencional. Só vai mostrar essas daqui para vocês se interagirem um pouquinho. Só antes aqui, porque a gente acabou não filmando, mas esse maior aqui, com esse calibre aqui de 10 milímetros, chama clipador de hemolock. É muito utilizado nessa cirurgia da próstata, porque ele tem o clipe de polímero que a gente vai colocar, um clipe maior, e também em cirurgia de nefrectomia, né, para retirada do rim, para poder clipar artéria e veia renal. Vamos começar com o vídeo aqui. Essa primeira pinça é uma pinça atraumática para a gente manipular as alças intestinais no interior da cavidade, tá?
chama de bico de pato. Tá? A próxima pinça que ele vai mostrar é uma pinça que chama mixter, semelhante àquele mixter lá, o ângulo reto da cirurgia convencional, da cirurgia aberta. A gente usa para dissecar um vaso, uma veia cava, às vezes, uma veia renal, tá? Essa pinça a gente usa muito, chama Maryland, é uma pinça de dissecção fina, tá? Repara que ela até lembra um pouquinho uma Kelly, né, a ponta dela ali. Esse agora é o nosso bisturi da cirurgia laparoscópica, é o hook, é o ganchinho. Com ele que a gente vai cauterizar um vaso menor que está sangrando, que a gente vai cortar uma estrutura utilizando a energia do tipo monopolar. Esse é o nosso amigo porta-agulha, tá? Cirurgia laparoscópica do urologista, ele tem que ser um Pokémon avançado, ele tem que dominar a arte da sutura laparoscópica, assim como ele domina da cirurgia convencional. Tá? Lá no final do vídeo, a gente vai ver a anastomose, a gente tem que estar habilitado a dar ponto com a mão esquerda e com a mão direita, tá? Com a mesma destreza. E é por isso, só a título de curiosidade, que essa cirurgia ela demorou tanto a engrenar. Os urologistas lá do passado, eles não tinham obrigação de fazer cirurgia geral antes, então já começava por aí, tinha menos treinamento, né? E a laparoscopia de pelve era um mistério, você operava muita vesícula por vídeo, né? Agora a pelve era um mistério. As primeiras cirurgias de próstata foram realizadas em 1991 nos Estados Unidos por um americano chamado Schussler. Demoravam em média 8, 9 horas cada uma delas, sangramento de 2 litros, 1,5 litro, lesões vasculares importantes, lesão de reto, uma coisa assim que ficou até proibitiva durante muito tempo. A laparoscopia foi decolar na França, tá? Só a título de curiosidade, e nos últimos 5 anos aí no Brasil a gente tem, graças a Deus, avançado bastante. Eu mesmo, durante a minha residência, eu tive muito pouco contato, na verdade, praticamente nenhum contato com a laparoscopia voltada para a próstata, negócio que vocês vão ver hoje. O Sami sabe disso, o Sami foi R1 quando eu virei preceptor do serviço da urologia do Antônio Pedro, ajudou no start dessa cirurgia na instituição, junto comigo e com o Dr. Raisso. Vamos lá. Para começar a cirurgia, na cavidade abdominal, o Dr. André deu uma brilhante aula na semana passada, ele mostrou um pouquinho lá o que é a laparoscopia, a insuflação do gás carbônico aí dentro da cavidade. A gente vai puncionar, né? Repara que aqui está a cicatriz umbilical, então eu estou bem na linha média, ou seja, aqui não passa a epigástrica inferior, não passa nenhum vaso calibroso. Então, a gente vai fazer uma punção ali com o bisturi, tá? Pequena, tá? Vai divulsionar um pouquinho com o Kelly, tá? E depois vai grampear a cicatriz umbilical aqui com uma pinçazinha que chama Bacalço, tá? Porque eu vou levantar agora a parede abdominal e vou introduzir a agulha de Verres. O doutor André já tinha falado com vocês. Por aí eu vou conectar um insuflador, por onde vai vir o gás carbônico, por meio dessa mangueira aí, tá? A gente insufla com gás carbônico a parede abdominal, desculpa, a cavidade abdominal. Quando o monitor mostra uma pressão de aproximadamente 12, 13 milímetros de mercúrio, a gente percebe que já está seguro realizar essa punção, tá? Ótimo, agora a gente vai tirar ali a agulha de Verres. Olhei lá para o monitor, ó, ainda estava em 4, um pouquinho baixo, mas é porque está inflando, ó. A pressão está baixa, tá? O fluxo está alto, que o fluxo do Verres é entre 2 e 2,5. Então, está inflando direito. Se aqui tiver muito alto, tá errado. Passagem do trocáter umbilical. Vou retirar a agulha de Verres e vou passar o primeiro trocáter. É um momento, quando a gente está aprendendo a fazer, um pouquinho perigoso, principalmente num paciente
com IMC mais baixo, tipo esse, qualquer deslize, esse trocáter pega o vaso mais comum, né, título de curiosidade, aí os internos vão fazer prova daqui a pouco de residência, o vaso mais lesado nessa punção umbilical é a veia ilíaca, tá? Veia ilíaca externa à direita é o vaso mais lesado, e é uma lesão grave, tá? Então, vamos continuar as punções. Passei o trocáter umbilical, vou olhar para a parede abdominal, tá? Veja como o paciente ele é bem magro, né? O trocáter, ele entra justa a alça intestinal, intestino delgado aqui, tá? A gente tem que ir com muito cuidado. Vou puncionar mais um trocáter aqui, para vocês verem. Ó, aqui, esse músculo aqui mais interno é o músculo transverso do abdômen, tá? Vamos lá, o trocáter já vai aparecer. Se eu for muito para medial, o que eu posso pegar? O vaso epigástrico, né? Tem uma lesão do vaso epigástrico. A gente não quer isso. Nunca. Então, sempre que possível, funcionar na linha semilunar. Tá? Ótimo. Como eu disse, o perigo ele vai morar ao lado das punções. Tá? Por mais que a gente tome cuidado, os acidentes podem acontecer, a medicina ainda não é uma ciência exata, e a cirurgia muito menos. Tá? Então, pode acontecer mesmo. Estava indo tudo bem, tudo tranquilo, vamos iniciar a cirurgia, vamos passar o trocáter, até que, de repente, tem uma lesão de vaso epigástrico. E olha como é o sangramento. Tá? Sangramento abundante. Tá? Então, para evitar a punção com lesão de vaso epigástrico nessa região, né, a gente até trouxe esse artigo que os caras fizeram o seguinte aqui, ó. O que eles mostraram para a gente? Se a gente for avaliar aqui essa primeira figura aqui, do lado esquerdo, essa área mais cinza, é que eu não consigo colocar um pointer aqui. Essa área mais cinza é o trajeto que eles verificaram que a epigástrica pode estar localizada. Quais foram os referenciais? Eles pegaram a cicatriz umbilical, traçaram uma linha, um plano transversal e a espinha ilíaca anterosuperior, e foram fazendo medidas da artéria epigástrica nesses planos em relação à linha média, tá? E também da origem da epigástrica na sínfise púbica. E aí, na figura à direita, tá vendo ali que tá a ilha amarela? É a ilha de segurança. Percebe que tá um pouquinho lateral à origem, mais ou menos, da linha semilunar? É o que eu sempre falo para os residentes ou, né, para os colegas quando a gente está fazendo a punção. Funcionar muito medial, você vai ter dois problemas. Né? O primeiro é a lesão do vaso epigástrico, e o segundo é ficar chocando um trocáter no outro durante a cirurgia, principalmente com câmera. E isso atrapalha demais, tá? Atrapalha demais. A punção é um planejamento. A distância entre os trocáteres que vão ficar ali no meio, que vão ficar em forma de um triângulo, que a gente viu, tem que ser em média de 8 centímetros. Entrei na cavidade abdominal. E esse slide aqui é importantíssimo, tá? Entrei, estou com a minha ótica posicionada no slide, na figura 1 ali, ó, olhando para a parede abdominal, né? Aquela visão que a gente estava tendo lá da linha arqueada, lembra? Então, esse 1 aí representa para a gente o úraco, tá? A prega umbilical mediana, ligamento umbilical mediano. E o 2? O 2, artéria umbilical obliterada, tá? Que vai ser a prega umbilical medial. É nesse território que a gente vai começar a cirurgia propriamente dita, tá? 3 ali representa a bexiga. A gente olha para os demais, 4, olha quem é o 4. 4 está saindo ali, ó, a ilíaca externa é o 7, tá? A artéria ilíaca externa é o 7. O 4
é o vaso epigástrico inferior, tá? O 5 é o ducto deferente. Né? Quando vai se operar a cirurgia da hérnia, por exemplo, olha nesse verde aqui. O anel inguinal, no laranja vai ficar mais fácil. O anel inguinal, o último quadradinho aí, o D. O anel inguinal profundo vai estar aparecendo entre o 4 e o 5 ali, tá? Se você for trabalhar nessa região, colocar uma tela e for começar a colocar, utilizar um grampeador que vai fixar a tela ali, tem que tomar muito cuidado, porque olha a distância que está a artéria ilíaca externa aí. Tá? Você pode ter uma lesão da ilíaca externa. É o famoso triângulo da morte, tá? Triângulo perigoso da morte. A lesão da artéria ilíaca externa. O 6 vai marcar para a gente os vasos espermáticos, tá? Os vasos espermáticos, se a gente for bem junto a eles, a gente vai encontrar os nervos. Então, é o triângulo da dor, a região da dor durante a hérnia. É uma lesão do ramo femoral, do gênito femoral, é uma lesão até do ramo genital, do cutâneo femoral lateral, tá? Então, todos os nervos emanando nessa região aí. Agora, a gente vai acessar o espaço de Retz. Vamos visitar o espaço de Retz. Para quem não conhece o espaço de Retz, o espaço retropúbico, o espaço pré-vesical, tá? É a região onde a gente vai encontrar o caminho para a próstata. Esse espaço de Retz, gente, é fundamental a gente ter essa noção. Ele está ali a sínfise púbica, bexiga, tá? Por ele vai transitar a drenagem venosa que vem do períneo, ou seja, a veia dorsal profunda do pênis vai passar por ali, tá? E o acesso nessa situação, quando a gente vem superiormente, aqui a gente consegue acessar sem entrar pela barriga. A cirurgia de próstata convencional, ou até mesmo a extraperitoneal pura, eu vou mostrar no próximo slide, não necessariamente vai ver uma alça intestinal como naquela punção. Né? O colega que deu aula na semana passada, o doutor André, ele demonstrou que consegue dissecar esse espaço de Retz aí com o pneu peritônio. Só que dá muito mais trabalho, usa um instrumento muito caro, tá? Na maioria das vezes, que é aquele pacemaker lá que ele mostrou, muito caro. O SUS não fornece, tá? E tem um problema, o espaço ele é menor do que na cirurgia que a gente vai começar a ver agora. Se tiver que fazer uma linfadenectomia, como a gente vai fazer no final, fica mais enrolado, tá? Se localizaram aí no espaço de Retz, imagina você entre o pubis e a bexiga. É essa região ali, o espaço retropúbico. Vamos lá, então. Como falei, são duas possibilidades de se chegar ao espaço de Retz. O TEP, que é o extraperitoneal puro, né? E o TAP, que é o intraperitoneal. Né? O intraperitoneal é o que a gente vai fazer. Ali em rosa, a gente percebe o peritônio, né? Ou seja, eu passei o trocata, eu vou romper o peritônio, depois eu vou pegar ali em amarelo, é todo o espaço pré-peritoneal, né? Eu vou romper a membrana profunda primeiro, depois entrar no espaço pré-peritoneal e romper a membrana superficial. E aí eu vou adentrar o espaço de Retz, tá? Olhando aí para o TEP, a região do TEP, onde tem os numerozinhos, o 6 ali é onde está a musculatura do reto abdominal, tá? Então, vamos lá. Só para ilustrar mesmo. Então, o step 1, como que funciona aqui? Identifiquei o ducto deferente, é aquela visão que a gente teve agora há pouco, aquele slide da linha arqueada. Vou identificar aqui quem agora? Ó, prega umbilical medial. Vou identificar a prega umbilical mediana, tá? E aí, vou usar o meu hook com energia monopolar, tá? O meu bisturi, você vai ver que vai sair uma fumaça aí, tá? Vamos operar junto aí. Tá? Me ajuda aí um pouquinho aí, pessoal da Morfo 2. Né? Tô seccionando o úraco, você vê que é bem fibroso, tá? Tem que fazer um pouquinho de força nessa secção. O pneu peritônio ele vai ajudar, porque ele vai entrar nesse espaço, começa a ficar essa espuminha. É ótimo quando o cirurgião vê espuma, porque ele sabe que ele está num plano que não vai sangrar, né?
Há quem dizem que é a espuminha de Deus, tá? Terminando a secção aqui da prega umbilical medial, a gente vai agora com as mãos paralelas, com as pinças paralelas, até chegar ao pubis. Percebe que eu não vou ganhar muito para lateral nesse momento. Por que que não? Se eu ganhar para lateral, quem que eu vou pegar, gente? Eu vou acessar ali de maneira inadvertida. Ó, passou ali, ó, aqui, ó, subindo ali, ó, o vaso epigástrico inferior. Se eu passar daqui para cá, ó, eu pego o epigástrico inferior subindo. Então, não posso fazer isso. E agora eu vou dissecar até chegar no ducto deferente. Os vasos ilíacos estão aqui, ó. Eu vou chegar até no deferente aqui nesse momento. Tem que soltar sempre bem a bexiga. A bexiga caiu toda agora, tá? Toda a bexiga caiu. Ó, o pubis lá na frente, tá? E agora aqui, a gente vai continuar soltando aqui um pouquinho o peritônio, em direção de novo ao ducto deferente em cada lado. Tá vendo isso aqui? Ficou um pouquinho borrado aqui. Isso aqui é a famosa corona mortis. Os meninos aí que já fazem cirurgia, né? Adora cair na prova da R3, né? O que é o corona mortis? Corona mortis, lá no passado, quando começou a operar a hérnia laparoscópica, colocava-se a tela e fixava-se aqui, né? Próximo aqui, ó, a linha pectínea vai estar aqui assim. Aqui próximo, o que acontecia? Lesava isso aqui e sangrava. O corona mortis, ele vai ser uma comunicação entre a artéria obturatória e o vaso epigástrico inferior, tá? Então, a artéria epigástrica inferior se comunica com a artéria obturatória mais ou menos aí umas 58% das vezes por meio da corona mortis, tá? Agora a gente vai entrar num conceito agora fundamental na cirurgia da próstata, tá? E no desfecho dela funcional, manutenção de continência e potência sexual, continência urinária e potência sexual. Que conceito é esse? É o conceito de faixa endopélvica. Às vezes, durante a graduação, passa meio batido, às vezes é uma matéria que está no final do período e o negócio acaba sendo meio que empurrado e não se dá o devido valor. Pelve, na verdade, anatomia de pelve, são poucos que dominam, tá? É uma coisa que sempre me interessou, o Márcio sabe muito bem disso, mas não é que é mais difícil, é porque é aquilo que você não tem muito contato, tá? A gente não tem tantos urologistas ou cirurgiões de pelve dando aula de anatomia, então fica mais complicado. Então vamos lá. A faixa endopélvica, eu tenho algumas brincadeiras que eu faço com os alunos para a gente poder gravar. Te imagina o seguinte: a gente vai ter faixa no músculo, que é a faixa parietal, tá? Tá de parede, parietal, e faixa pélvica visceral. Para a gente entender o conceito de endopélvica, a gente tem que entender que a endopélvica é como se ela fizesse uma ponte entre a parede e o órgão, tá? Unindo essas faixas. Vai ter um coxim gorduroso por onde vai transitar vaso sanguíneo, tá? Drenagem venosa dos órgãos da pelve, vai passar bem pela endopélvica, tá? E para eu acessar o períneo pela via pélvica superior ali, pela via abdominal, eu vou ter que romper também essa faixa endopélvica. Eu vou entrar no espaço perineal profundo, tá? Vamos lá. As faixas pélvicas, gente, elas vão se fundirem, tanto a pélvica parietal, a dos músculos, quanto a pélvica visceral. E a principal função delas forma o arco tendíneo do levantador do ânus, a gente já vai entender o que é o levantador do ânus daqui a pouco, tá? E o arco tendíneo da faixa pélvica. Isso a gente vê na cirurgia, tá? Essa fusão, ela é mais um elemento de fixação e é um elemento muito importante na cirurgia de correção de prolapso, tá? Em algumas situações a gente vai usar esses arcos tendíneos, que eles são estruturas bem fibrosas, a união de faixa pélvica, por exemplo, aqui estava vindo da bexiga em direção do músculo levantador do ânus,
essa união dessas faces forma esse arco tendíneo, que é muito fibroso, muito forte. A gente consegue fixar ali, por exemplo, se a bexiga tiver um prolapso, né? A mulher que fala, eu tô com uma bola na vagina, vai fazer o exame ginecológico, tá lá uma cistocele, ou seja, a bexiga está prolapsada. Eu vou suspender, tipo, como está nessa foto mesmo, vou puxar a bexiga, vou jogar para o lado e vou fixar nesse arco tendíneo. É uma técnica possível também, tá? A face endopélvica, ela vai constituir na pelve diversos espaços que são muito importantes. Um a gente já visitou, que é o espaço retropúbico, que é o famoso espaço de Retz, mas existe um outro que é o espaço retroinguinal, pouca gente sabe, é o espaço de Bogros, tá? É ali que a gente vai dissecar para colocar a tela na cirurgia videolaparoscópica de hérnia, tá? O espaço paravesical, que vocês vão ver agora no vídeo, tá? Esse aqui é um slide feminino, entre a bexiga e a vagina, a gente vai ter a escavação vésico-vaginal, tá? A famosa face de Halban, tá? E ali a gente pode ter uma solução de continuidade e formar, por exemplo, uma fístula da vagina em direção à bexiga, né? E aí a mulher fica sentindo que está descendo urina toda hora pela vagina, tá? Por quê? Pode ser um câncer, né? Um tumor de colo uterino, tá? Ou pior, entre o reto e a vagina, fazendo uma fístula retovaginal, tá? Aqui embaixo, fístula retovaginal. A mulher que fica saindo fezes pela vagina, né? O tumor de colo uterino, a gente tem é bastante prevalente, e aqui na nossa instituição a gente recebe bastante, a gente dá muito suporte ao pessoal da ginecologia, tá? E nesse momento, só semana passada a gente viu 2 casos de fístula retovaginal, né? Infelizmente eram tumores muito avançados, a gente só fez uma drenagem mesmo dessa paciente, por meio de colostomia e ureterostomia. Aqui tem um conceito importante da face pré-sacral, a gente vai entender depois de onde vem o Denovellia na embriologia, entendendo um pouquinho dessa face pré-sacral. Então tenham em mente que entre o reto e o sacro existe um espaço, que é a face de Waldeyer, que na linha média ele é bem avascular, a gente consegue dissecar bem o reto por aí, tá? O que é o músculo levantador do ânus? Isso foi questão de prova, tá? Quando eu fiz prova de residência para cirurgia geral, acreditem, caiu em 3 concursos isso. Pergunta era simples e rasteira. Constitui o músculo elevador do ânus. Aí você ia lá, pubo retal, pubo coxígeo, e vinha na letra A o quê? Pubo retal, pubo coxígeo e o músculo isquio coxígeo, que não é, né? É o ilho coxígeo, tá? Então, cuidado. O músculo pubo retal, que é o maior deles, ele está intimamente relacionado com o esfíncter externo do ânus, tá? A gente vai ver isso aí daqui a pouco. E se a gente danificar demais o pubo retal, esse paciente invariavelmente ele evolui com incontinência urinária, às vezes de forma grave, fica molhando 7 fraldas por dia, em média, 5, 7 fraldas. Então, o contato com o músculo tem que ser muito delicado na hora de você dissecar a uretra, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos para o nosso step 2, né? A gente vai aqui agora dissecar os espaços laterais da bexiga, né? Paravesical que a gente tinha visto. Isso aqui, toda essa gordura, a gente tem que retirar, tá? Um auxiliar fica tracionando a bexiga, aqui está a bexiga, isso aqui tudo é bexiga, a próstata vai estar aqui embaixo da gordura. O balão da sonda vesical, onde está aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui é o balão da sonda. Então, vamos lá. A gente começa aqui, achei um vaso inconstante, tá? Um vaso pudendo acessório. Aqui embaixo já está a veia, tá? Hipogástrica, a veia ilíaca está aqui, tá? A gente vai soltando aqui, usando a energia monopolar. Vou só identificar aqui de novo o vaso, a gente vai poupar, tá? Não tem necessidade de lesar esse vaso. Não é o vaso obturatório, porque ele não está abaixo do nervo obturatório, né? O referencial da artéria obturatória e da veia é estar abaixo do nervo, não é a situação. Vamos lá, vamos dissecar um pouquinho, vamos operar junto, vamos tirar a gordura aqui. Tá? Se isso aqui não ficar limpo, dificulta demais a sua cirurgia. A cirurgia de hoje é uma cirurgia clássica, a gente vai abrir a face endopélvica agora, que vocês já sabem o que é face endopélvica,
tá? A gente vai tirando toda essa gordura aí, ó. Vou puxar a gordura, só adiantar aqui um pouquinho o vídeo. Limpei. Limpei, já apareceu aqui, ó, face pélvica parietal. A próstata tá aqui, ou seja, face pélvica visceral. Vou entrar entre as duas, ó. Ó o pubo retal onde vai estar. Vou agora descolando com suavidade, tá? Com suavidade, sem agressividade aqui, sem brutalidade, tá? Com calma. Ninguém aqui tá apostando corrida. Cirurgia que dura 1 hora e que dura 1 hora e meia, diferença nenhuma para o paciente, tá? Então, vamos lá. Vou agora usar um pouquinho da energia para soltar ali, ainda um pouquinho que ficou de face endopélvica, tá? A próstata já está se desenhando toda aqui. Olha quem apareceu aqui, o ligamento de fixação da próstata, o ligamento puboprostático. Nesse tipo de cirurgia, a gente vai ter que cortar o ligamento. Existe uma cirurgia mais moderna que a gente não corta nem o ligamento, nem abre a endopélvica, mas o entendimento dela é um pouco mais complexo. Por isso que a gente está passando essa daqui hoje. Tá? Vamos lá. Cauterizei, agora eu vou cortar, vou seccionar o pubo prostático. Quem forma o ligamento pubo prostático? Faz a endopélvica, ela se condensa e forma o ligamento pubo prostático. Pareceu um vaso aqui, né? Pareceu um vasão aqui, ó. Uma veia. Né? Essa veia vai estar no complexo de Santorini. A gente já vai entender daqui a pouquinho o que é, tá? Continua aqui. Vamos seccionar mais um pouquinho o outro ligamento. A próstata, gente, a gente vai passar o ponto que vocês vão ver daqui a pouquinho. Ela tem que estar bem maleável, senão a gente não consegue, tá? Fica muito difícil. Desenhou aqui, ó. Consegue enxergar 3 veias aqui, ó, uma aqui no meio, 2 veias laterais, tá? A gente tem 2 veias laterais e uma veia no meio. Tá? Sangrou ali um pouquinho, eu tô coagulando, tá? E aí, nesse momento, gente, as perguntas eu vou responder no final, tá? Porque para mim aqui nem aparece a pergunta, na verdade. Esse momento aqui a gente vai acabar de só cauterizar ali que sangrou um pouquinho. Ótimo. Apareceu aqui o complexo venoso dorsal, né, o plexo de Santorini. Nós vamos ligá-lo agora. Tá? O que é o complexo venoso dorsal? A veia dorsal profunda do pênis vai ser o principal componente desse complexo venoso, tá? Ou seja, ela vai trazer o sangue do períneo, né, em direção à pelve, vai se comunicar com a veia hipogástrica, tá, para poder drenar, e com a veia retal média também, para poder drenar todo esse sangue do períneo da pelve. É uma região que sangra em abundância, tá? E eu já tive o desprazer de abortar a cirurgia de prostatectomia convencional quando eu era residente, porque a coisa fugiu do controle nesse momento agora de ligar, tá? Infelizmente, o paciente não... acabou depois... Esse paciente foi submetido à radioterapia e acabou sendo curado. Mas sangrou que chegou a tomar 2 bolsas de sangue ali no ato da cirurgia. Tá? Assustador. E o campo é muito estreito, né? Pelve masculina fechada. Essa é a grande vantagem da laparoscopia. A cirurgia do sangramento foi uma cirurgia convencional, tá? Aberta. Próximo passo, a ligadura. E a gente vai ter que dar ponto aqui nesse complexo. A gente usa aqui um tipo de fio para os que estão querendo saber, né, mais aprofundado aí, que já estão na fase de começar a fazer, tipo o João, né, tipo o Sami, o Diego, né, que é nosso residente lá da UF. O que a gente vai fazer? Usa qual fio aí? Eu uso um caprofil, tá? 2 zeros, porque é um tipo de fio que para laparoscopia ele é perfeito, ele é monofilamentar, então ele desliza bem, né? O Vicryl é um fio multifilamentar, ele agarra quando você começa a puxar. Quem já deu ponto em Vicryl com laparoscopia sabe como que é, tá? Com o caprofil é bem mais fácil. O tamanho que eu uso o redutor, como aquele redutor que a gente apresentou lá no início, eu uso ele como régua, tá?
mais ou menos ali uns 12 centímetros. Aqui tem esse fio de comprimento. Passei aí o primeiro ponto, a agulha brilhou, né? A agulha brilhou, eu sei que ela está na posição correta, é o macete que a gente usa, tá? Toda vez que a agulha brilha, quando você está ajeitando a agulha, é porque ela está na hora de você acelerar o ponto, tá? Não perder. Se a agulha não brilhar, companheiro, reposiciona, você está na posição errada. Soltou ali um pouquinho do porta-agulha, a gente vai empurrar, pingou um sangue na ótica, é normal. Vamos empurrar ali, vamos puxar a agulha agora. Tá? Eu traciono aqui o fio, ó, e peço para mexer com a sonda lá dentro, para ver que não pegou. A sonda movimentou, o bexiga encheu ali porque a sonda foi para dentro e para fora, e eu consegui perceber que não estava presa a sonda no fio. Vamos passar o pontinho, tá? Primeiro ponto, então 2 voltas, né, para travar bem. Vamos lá, o outro macete aqui é você pegar bem na ponta do fio, quando você for pegar ali, ó. Nunca pegue muito na cauda do fio para distal, sempre mais na ponta, para o fio aqui deslizar mais. O fio vai cruzar, não vai? Vou trocar de mão, tá? Para descruzar esse fio, né? O complexo, gente, se ele não ficar bem ligado, ele sangra. Vocês viram que é uma comunicação de períneo com pelve, 3 veias calibrosas que eu estou amarrando aí agora, tá? Se isso não ficar bem ligado, isso depois da sua cirurgia começa a ficar muito sangrativa e atrapalha muito, porque esse vermelho, a luz, né, a difração, ela é roubada no sangue. Então, piora depois a qualidade da laparoscopia. Os detalhes ficam um pouco mais difíceis de serem visualizados, tá? O pubis está aqui em cima, olha como eu estou baixo, tá? A visão que você tem, toda a musculatura do elevador do ânus ali na sua frente, o pubo retal na sua frente ali, tá? Relação íntima do pubo retal com a próstata, tá? E com a uretra. Cortei, tirei a agulha, ótimo. Agora eu já baixei a bexiga, abri a endopélvica, né? Já dei ponto no complexo, agora está na hora de eu desmembrar a próstata da bexiga, tá? Olha ali o colo vesical. O que é o colo vesical? O colo vesical é uma entidade, a gente percebe ali o trígono vesical, né, os 2 ósseos, né, estão olhando para você, né, a desembocadura dos ureteres, né, o ósseo ureteral, ao direito e esquerdo, e a saída ali do ósseo interno da uretra, onde vai estar o nosso colo vesical, tá? O colo vesical é onde a gente vai encontrar as paredes inferolaterais da bexiga com a parte posterior da bexiga, tá? O colo, ele é da bexiga a parte menos distensível, tá? Óbvio, né? Ele está fixo na próstata. E também menos vascularizada. É por isso que é muito comum a estenose do colo vesical, ou seja, o estreitamento do colo vesical após a cirurgia. Porque como ele não é vascularizado, se você lesar demais, usar muita energia ali na hora de seccionar, ou ele ficar muito grande, você não conseguir coaptar a mucosa da bexiga com a mucosa da uretra, né, esse colo vai estenosar. E isso depois na vida do paciente é uma complicação que, assim, a qualidade de vida dele fica péssima. Fica fazendo abertura de uretra, às vezes evolui para uma cistostomia definitiva, é uma calamidade. Então, esse momento agora é um momento que a gente tem que ter muito cuidado. Percebe nessa figura da esquerda aí, que tem um DA escrito aí. O que é esse DA? Esse DA é o avental do detrusor, tá? A gente vai ver daqui a pouco que na abertura a gente consegue perceber perfeitamente, né, antes de abrir, onde está esse avental. E eu tenho que abrir no avental do detrusor. Por quê? Eu vou tracionar, quando eu tracionar esse avental do detrusor, eu vou cair numa topografia do colo que eu consigo poupar o colo, tá? Ficar um colo bem pequenininho, tá? Que esse colo menor, ele vai facilitar depois a continência urinária desse paciente. Os trabalhos já mostraram isso aí. Um colo menor, uma cirurgia que consegue poupar o colo vesical, ela deixa o paciente continente mais rápido, a continência precoce, tá? Essa outra visão à direita
é uma visão de cistoscopia, eu estou no colo vesical olhando para dentro da bexiga. Vejo ali a barra interureteral, a barra de Mercy, tá? E os órteos ureterais. Passo 4. Vamos abrir o colo vesical, né? A parede anterior do colo vesical, na verdade. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó o avental aqui, ó. Ó o avental aqui, ó. O avental do detrusor, essa elevação, tá vindo aqui e termina aqui, ó. Tá? Ó. O avental do detrusor a gente tá abrindo aqui, ó. Aqui é próstata. Eu tenho que, para a cirurgia ficar bem feita, eu tenho que conseguir enxergar a próstata aqui, esse contorno. Se eu não enxergar esse contorno, eu vou me perder aqui no colo vesical, tá? Vai ficar um colo grande, vai ficar uma cirurgia de difícil realização. Já afundei aqui bem o meu avental, já estou aqui no detrusor, já consigo ver quase o interior da bexiga, tá? Sangrou aqui uma artériazinha do colo, mas pouca coisa, tá? E agora aqui a gente abriu o colo vesical. Quem eu vejo lá dentro? A sonda vesical de Demônio. Um BNQ. Mas era uma coisa trabalhosa. O BNQ é um instrumento, para quem não conhece, ele é um J grande que passa pela uretra de metal. Então, imaginem aí em casa um J aí que dá o diâmetro 1,5 vezes de um lápis passando pela sua uretra. Não é agradável, gente. Quando tem acidente, é acidente que lesa a uretra, e cirurgia de uretra sempre tem complicação, tá? A gente vai passar um ponto aqui com fio reto de Vicry 1, a gente retificou o fio, vai levantar essa sonda em direção à parede abdominal. Por quê? Eu levanto a próstata aí, nesse momento, para eu poder acessar agora o passo que eu acho mais complexo dessa cirurgia, né? Eu, Daniel, né? Cada cirurgião tem uma dificuldade. Tá? Mas esse momento que a gente vai começar agora é um momento que eu acho primordial e que tem que prestar muita atenção. Para começar, eu estou olhando para a bexiga. Se eu descer demais com a minha energia ali, eu vou lesar o ósseo da uretra. Então, tem que ficar sempre nesse plano aqui, ó. Sempre aqui. Se eu vir... Uma dica para quem está começando aí, João, Diego, Sami, a cirurgia ficou difícil, tá? Não vai ser o caso aqui, mas eu já passei por isso várias vezes. Você começa a se perder aqui. Ficou difícil, meu amigo? Abre para os lados aqui, ó. Já desconecta precoce a bexiga da próstata. Eu não desconectei aqui porque a gente vai fazer uma preservação lá na frente, tá? Mas ficou difícil, o caminho mais fácil é esse. Perdeu o plano? Volta, desconecta a lateral. Tô vendo um músculo aqui, ó. Esse músculo tá junto com a faixa de Denovelier, o músculo longitudinal, tá? Vou abrir aqui, já vou achar o nosso próximo elemento aqui, nosso próximo step, nosso próximo passo, tá? Que é, aqui nesse lado a gente tá bem medial, aqui já é a vesícula seminal. E no meio aqui o ducto deferente, tá? Então a gente viu nesse passo o acesso anterior ao colo vesical, tá? Acessar o avental. E isso aqui, ó, essa parte aqui que está misturada um pouquinho com sangue, a gente vê aqui, isso aqui são as fibras transversas. Quando eu tenho essa visão, significa que eu estou no caminho certo, que eu vou chegar na vesícula seminal. O que pode acontecer aqui, professor Daniel? Que pode dar errado? Se a gente afundar demais a dissecção, eu entro e furo a bexiga lá na frente, posso lesar a entrada do ureter, ou, pior ainda do que isso, eu posso cair direto no reto. E se você cair no reto, você vai abrir ele. E aí é uma complicação também que não é boa, tá? Lesão de reto nessa cirurgia é temerosa. Gente, o conceito de faixa de Denovelier, quando você começa a estudar, ele é um pouco abstrato, tá? O Denovelier, ele é um espessamento que vai ficar entre a próstata e o reto, englobando ali o ducto deferente e as vesículas seminais, tá? Durante muito tempo, se acreditou que era uma estrutura única, mas, na verdade, a gente vai ter lâmina anterior e posterior do Denovelier. Isso foi um estudo de microscopia, né? Algumas pessoas, né, começaram a pesquisar sobre o Denovelier, você vê como a medicina é bacana, né? Rompe
o conhecimento de uma maneira, assim, absurda, né? O cara foi lá, pegou um fragmento de Deneuvilliers, olhou no microscópio e viu que aquilo tinha 2 camadas, tá? Porque a origem embriológica é diferente, tá? O Deneuvilliers anterior, ele vai ter uma origem mais relacionada ao fundo de saco, à reflexão do peritônio, tá? E o Deneuvilliers posterior, ele tem uma relação mais com o reto, propriamente dito, principalmente com o mesorreto, tá? Por isso que o Deneuvilliers posterior, quando a gente entra nele, ele é mais delicado, né? E sangra, porque tem ali os vasos do mesorreto. O Deneuvilliers anterior, ele é um septo mais fibroso, tá? Aqui é a microscopia que eu falei com vocês. Percebam aí, inferior o reto, acima a próstata, tá? E o Deneuvilliers entre os dois. Isso aí é uma coloração de tricômo maçom, tá? E que a gente consegue entender um pouquinho melhor aonde vai estar aqui, ó, essa figura mais baixa aqui, ó, aonde tem a seta é a lâmina fibrosa do Deneuvilliers, o Deneuvilliers anterior, que vem lá do fundo de saco de Douglas. Esse fundo de saco ele vai diminuir com 8 semanas gestacionais, com 15 semanas aumenta muito o Deneuvilliers posterior, que está relacionado com o mesorreto, tá? E depois ocorre a fusão dos dois, tá? Essa foto é bem bacana, a gente vai usá-la daqui a pouco quando a gente for preservar os feixes. Olha como ali os nervos da ereção, o feixe vasculo nervoso, na figura, no desenho, na figura colorida, olha como eles estão intimamente relacionados com a próstata. Percebe que para a gente poder fazer uma cirurgia de preservação intrafacial da próstata, olha a possibilidade que tem de a gente levar uma margem positiva aí. Olha como tem que ser delicado esse trabalho nesse momento. Lá no interior do Deneuvilliers, a gente vai encontrar o ducto deferente. O deferente ele vem aqui paralelo ao epidídimo, né? Vai passar pela região inguinal, tá? Depois vai ter uma relação com o ureter, vai cruzar o ureter. Depois ele vai se posicionar junto à vesícula seminal para formar o ducto ejaculatório, tá? Só um diapositivozinho das vesículas seminais para a gente ter essa visão colorida que facilita, tá? Uma fotinha aí do Juliar, que eu ganhei de presente do professor Rodrigão quando era monitor. O que acontece? Aqui nessas vesículas, a gente percebe ali a entrada do ducto deferente próximas a elas. Em verde ali está o ureter, tá? Então, olha como é fácil você lesar um ureter nessa altura aí. Pode parecer que não, na cirurgia a gente vai ali operando, mas às vezes você se perde e lesa, tá? E tem relato disso e não é pouco frequente, não. Tá? Outra coisa, a gente tem que perceber que tanto o deferente quanto a vesícula possuem umas trabeculações semelhantes a uma colmeia para facilitar, né, o acúmulo dos fluidos, né, do espermatozoide e do líquido seminal. Tá? Por que nesse momento sangra tanto? Percebe aí que a vesícula seminal, apesar de ser pequena, ela tem uma dupla vascularização. Parte anterior, aí o Deneuvilliers está aberto, tá? A parte anterior está sendo vascularizada pela vesical inferior aí lateralmente, tá? Esse vaso maior lateral é o vaso vesical inferior, e o vaso posterior é a retal média, tá dando a vascularização posterior. Olha o reto ali embaixo, ali, ó, o Rzinho ali no símbolo ali, ó, é o reto. Percebe como isso está tudo muito próximo, tá? Como é fácil de ter uma lesão de reto nesse momento. Então, vamos continuar aqui abrindo o Deneuvilliers. A gente vai devagar, tá? Vamos dissecando aí, abrindo o Deneuvilliers agora mesmo, de verdade. Percebe que já sangrou ali um pouquinho, ó. Qual a artériazinha que está lateral mesmo que a gente falou? Né, que vai da rampa para a vesícula, que vai vir para a anterior? A nossa artéria vesical inferior, tá? A gente vai um pouquinho com energia monopolar, tá?
Felizmente, é uma cirurgia do SUS, a gente não tem a pinça de ligachu nesse momento, que facilitaria muito, porque é uma pinça que ela sela aí essa estrutura, então diminui muito o sangramento, tá? A gente vai levantar e vamos dissecando. Isso aí eu estou na mão, é a vesícula seminal. Daqui a pouco eu vou estar com um deferente na mão. Tá? A vesícula desse paciente era muito grande. A maior vesícula que eu já vi. Tá? Vamos abrindo o Denovelier. Adiantei aqui um pouquinho. Vou separar aqui, ó. Aqui está o ducto deferente e aqui está a vesícula, né? Eu vou separar o ducto deferente, tá, da vesícula. Eu gosto de separar, tem gente que não separa, não tem um certo, não tem o outro errado. Eu acho que facilita, tá? A gente vai separar aqui. Vou colocar um clipezinho metálico no deferente. Estou entrando aí com o clipe. Vou clipar aí agora. Ligadura do deferente à direita ali, ó, a gente vai, coloca o clipe metálico. Tá? Vou seccionar agora o ducto deferente. Nesse momento que a gente está abrindo aí, gente, já aconteceu comigo mais de uma vez, e é um susto grande, a gente cair no fundo de saco, tá? No fundo de saco, na reflexão do peritônio. Você não abre, na verdade, estou cortando o deferente aí, estou só com um assunto paralelo, você não abre o reto. E os residentes que já tiveram comigo aí em campo aqui da fundação sabem que eu fico na hora um pouquinho ansioso, né? Peço para fazer toque retal, porque a gente não pode deixar passar uma lesão de reto. Se eu continuar a cortar aqui, eu vou entrar no fundo de saco, tá? Eu não quero isso. Vou mandar aqui um pouquinho. Vamos ligar o outro deferente. O deferente estando ligado. Os dois deferentes estando ligados e as vesículas estando bem soltas, a gente vai partir para o sexto passo da cirurgia, que é a liberação completa do reto em relação à próstata, tá? A liberação completa. Vou soltar agora, vou puxar essa vesícula aí para ela vir mesmo, tá? Tem que descolar ela aí do septo vésico retal aí. Vamos lá. Vou pegar de novo. A única fixação dela era essa aqui, a gente conseguiu liberar. Vamos lá. Próximo passo, vamos soltar o reto agora por onde a secção romba. Ó, as vesículas estão soltas aqui, tá? E o reto está lá embaixo, ó. Repara que eu troquei. Agora eu estou com a tesoura na minha mão, a tesourinha. Por quê? Porque talvez eu tenha que cortar alguma trave. Eu não vou ficar usando energia monopolar próxima ao reto. Eu posso ter uma lesão térmica do reto, eu só vou descobrir isso depois de 48, 72 horas. Tá? Ou seja, pode abrir uma fístula tardia ali do reto, tá? E complicar o seu paciente. Ficar caindo fezes na cavidade. Olha o reto lá, ó. Cutuquei ele com a tesoura agora. A gente tem que soltar, e o macete aqui é para quem está começando também, aparecer essa gordura aqui, ó. Quando aparece essa gordura lateral, tá? Significa que você conseguiu soltar o reto adequadamente. A liberação do reto é importante, tá? Facilita muito na preservação vesical. Adiantar aqui um pouquinho. O reto lá, de novo, bem já descolado aqui. Tem um pouquinho aqui de tecido ainda, a gente tem que soltar esse tecido, tá? Pegando a vesícula ali, levantando de novo para eu poder ter essa visão. Por essa ponte aqui, ó, por essa banda aqui é por onde vai começar, né? Por onde vai começar, desculpa, é por onde vai penetrar a vascularização da próstata, tá?
Essa parte toda aqui, ó. Isso aqui, ó, onde vai entrar a vascularização. É o pedículo que a gente fala, né? Pedículo prostático. Rompi o denovelieiro anterior, ó. Olha lá, ó. Estrutura fibrosa que tinha lá em cima. Ótimo. Só dando uma lembrada aqui na vascularização da próstata, o principal tronco que vai em direção aqui é o tronco glúteo pudendo, tá? E a artéria da próstata ela vai se dividir em artérias que vão para o ápice, para a cápsula, tá? E para a região da uretra, tá? A gente percebe que quando começar a preservar, começa a sangrar. Se está sangrando, meu amigo, durante a preservação, é porque você está no lugar certo, tá? Porque você percebeu ali naquele slide colorido, que a gente vai voltar nele daqui a pouco, que tinha lá a lâmina, que o feixe vasculonervoso, né, o próprio nome já fala, que está junto ali da próstata, tem vários vasinhos. Então, você vai entrar ali com a sua tesoura e vai começar a sangrar, você tem que botar um hemoloquezinho, tá? Vamos lá. Vamos começar a preservar o feixe aqui e liberar o pedículo. A gente olha aqui desse lado, olha onde está o feixe aqui, ó. A gente pode fazer uma preservação, que é a intrafacial, que é uma que a gente não fez aqui. Intrafacial, para a gente realizar ela com qualidade, a gente não deve abrir a face endopélvica. Tá? Como a aula aqui o intuito não é ensinar a preservação facial, é só dar uma ideia geral do que é a anatomia da pelve para o cirurgião, tá? A gente colocou essa cirurgia que é mais clássica. Ó. Abrir ali, percebe que vai começar a sangrar um pouquinho. Ó. Vamos lá, um sanguinho. Vou cortar ali, ó. Olha o sanguinho aí, ó. Porque aqui está cheio de vaso nessa região. Vou dissecar mais um pouquinho, vou fazer um caminho e vou entrar com o hemolock, aquele clipe que eu mostrei lá, aquela pinça que eu mostrei lá no início. Ele é um clipe de polímero, tá? A gente avança. Essa parte que vai clipar é a parte onde não está o feixe. O feixe está nessa parte anterior aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Aqui está o feixe. A gente dividiu. Para cá, você pode clipar, tá? E cortar. Para cá, não. Tá? Vamos lá. Vou mandar aqui um pouquinho. Tá? A gente vai colocando hemolock, vai cortando. Tem que soltar mesmo, tá? Preservar. É como o reto ficou chapado já lá na parede. O reto lá embaixo de novo. Nosso último hemolock desse lado, tá? Percebe que sangra bem dessa região. Fica um pouquinho mais sangrativo mesmo, mas para o paciente esse tipo de preservação não melhora não é nem só a potência. Melhora também a possibilidade da continência precoce, ou seja, o cara tirar a sonda depois da cirurgia em 5 dias e não perder nada de urina, tá? Ótimo. Olha aqui o desenho todo do feixe aqui. Depois, eu vou ainda acabar de liberar esse feixe lá próximo à uretra, tá? Essa parte, gente, é difícil de entender, tá? Vamos agora aqui para o outro lado, acelerar um pouquinho. Cortou ali. Mais uma vez eu corto o que é medial e preservo o lateral. Olha o túnel que fica aqui, ó. É esse túnel que a gente tem que ver. Tá? Joia. Ó, como é que já veio descendo coisa aqui da próstata aqui, mais um pouquinho de feixe. Muito bom. Agora a gente vai para a parte de seccionar a uretra. Essa foto está aí para a gente poder explicar alguns detalhes aqui, tá? DVC ali é onde está o complexo, né, vesical lá, o complexo Santorini, né, dorsal lá, o complexo venoso dorsal, tá? Também conhecido como complexo de Santorini, que tem lá a veia dorsal profunda do pênis. Está muito próximo. RH é o rápido esfíncter. Se cortar no RH, meu amigo, nunca mais consegue segurar a urina na vida, tá? A não ser que coloque o esfíncter urinário, que o SUS não fornece. Tem muito plano de saúde que já tem que brigar na justiça para fornecer, imagina o SUS.
E esse CSM e esse LSM são os músculos circulares e longitudinais da uretra, tá? Importante você ter essa noção, porque às vezes você começa a cortar e fica o ápice. E você tem que ver, ficar o ápice significa, ficou lá como o Dr. Márcio deu brilhantemente a aula dele na sexta, o ápice é uma das regiões da próstata. E é muito comum, nesse momento que a gente vai ver agora do vídeo, você começar a seccionar e ficar fragmento de ápice. 2 problemas. Se a doença estiver no ápice, oncologicamente a cirurgia foi incorreta. Segundo problema, o paciente não vai zerar o PSA, que é um dos objetivos dessa cirurgia. E aí você vai ficar na dúvida se ficou doença ou não e vai encaminhar ele para a radioterapia. E ele vai ficar chateadão com você, tá? Entenderam? A gente tem que ter essa visão quando vai começar a cortar a uretra. Vamos lá, então. A gente começa a secção da uretra com uma energia do tipo monopolar, lá o nosso ganchinho, tá? Vamos lá. Acionando. Ação no gancho. Vamos lá. Pau de fogo. Comecei a cortar ali, seccionar tecido fibroareolar ali ao redor, tá? Eu vou até certo ponto só com monopolar e depois eu vou com a tesoura fria. Por quê, Daniel? Alguém aí que vê cirurgia, vê doutor cortando intestino com bisturi elétrico para fazer anastomose depois? Não, né? Porque você vai matar as células ali com aquela energia, né? Você vai destruir o arcabouço celular. Então, é por isso que a gente não deve cortar a uretra com bisturi elétrico. Eu já vi gente que faz isso, tá errado, tá? Aumenta muito a chance de estenose. Soltei ali, gente, com a tesoura, ó, o feixe da uretra. Ó. Olha lá, ó. Vou secar bem a uretra. Esse comprimento uretral ele é fundamental na continência do paciente, tá? Pelo menos meio centímetro de uretra você tem que garantir para a parte abdominal aqui. Ó, tá uma uretra com um tamanho bacana, tá? Vamos soltando ali o máximo que dá de feixe. Ó, viu? Ó, consegui ficar igual aquela foto. Músculo longitudinal, circular em cima, longitudinal embaixo. Estamos na uretra direitinho. Vamos cortar a uretra. Antes aqui eu vou soltar só um pouquinho da face lateral. Percebe como eu tô, o pedículo, desculpa. Percebe, a próstata aqui ainda, tá, gente? Percebe como eu tô aqui, ó, justa a próstata, muito colado nela, tá? Para poupar mesmo um pouquinho de fecho para esse paciente. Ó. Cápsula da próstata já quase aparecendo ali, ó. E eu vou justo ali, ó. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Seccionei até, soltei até lá próximo ao ápice. Ótimo, aí comecei a cortar a uretra. Vai aparecer a sonda. Beleza. Apareceu essa sonda, eu vou agora tentando dissecar o máximo possível esse feixe aí, tá? Aquilo ali não era o feixe, era só uma fibra mesmo, então não é nada demais. A gente poder chegar nesse espaço aí, ó. Soltando aqui lateralmente toda agora a parte do feixe junto com a próstata, ó. Olha o tanto que tá ficando aqui de fecho. Aí, esse aqui, ó, essa cirurgia, gente, a gente vai à frente, disseca a uretra, depois retorna, disseca a feixe, é uma cirurgia de... Você não tem um passo assim, vou fazer só isso na cirurgia, não. Não pode ser assim. O cirurgião ele tem que ir se adaptando aqui nesse momento, tá? E com calma, porque senão ele corta o reto ali embaixo, tá? Sempre muito próximo à próstata. Terminando de soltar o feixe aqui desse lado. Traciono, cirurgia de vídeo, ela é tração e contra-tração. Eu traciono para um lado, meu auxiliar vai com o aspirador para o outro lado, cria uma ponte, eu estou com segurança, eu corto, tá? Cirurgia de preservação, ela acaba tendo um sangramento, mas esse sangramento no final eu vou contar de quanto foi. O vídeo também, ele
magnifica muito a imagem, né? Deixa eu passar aqui. Nosso último slide da cirurgia aqui de próstata, tá? Depois eu tenho mais um de linfadenectomia, que também é rápido, e vou liberar vocês para ninguém depois ficar me xingando, tá? É a anastomose vésico-uretral. É o ponto que alguns acham que é o mais complexo. Eu estou lavando um pouquinho ali a cavidade para tirar, se tiver de coágulo, e tô com o auxiliar está com o dedo dentro do reto, fazendo um toque. Muita gente não faz de rotina, eu respeito quem não faz, mas eu faço, tá? Eu faço porque se eu encontrar ali uma lesão, eu vou rafiar e vou ficar tranquilo, tá? Se você deixar passar uma lesão retal despercebida aí, já era, tá? Vou passar agora um ponto. Tem muita gente que não passa também na laparoscopia. É um ponto que chama ponto de Rocco, é um urologista italiano do Instituto Oncológico de Milão. Ele desenvolveu esse ponto, ele faz uma reconstrução posterior. Ele vai pegar a fáscia reto-uretralis, tá? E vai juntar com a fáscia vesical posterior, com o peritônio posterior ali na bexiga, tá? Também é uma outra técnica que aumenta a continência precoce, tá? A bexiga está aqui, o nosso colo vesical. Vou passar um ponto posterior. Esse ponto não deve entrar na mucosa, tá? Não deve transfixar a mucosa, deve ser só nessa parte posterior aqui, tá? Vou agora levar, ó, vai brilhar o fio, ó, brilhou, tá na posição. Vou passar o ponto na região do espaço entre o reto e a uretra, tá? O septo reto uretralis. Muito cuidado nesse ponto para não pegar o feixe aqui, ó. O feixe está subindo aqui, ó, para não transfixar o feixe no ponto. Perceba como o músculo ficou íntegro aqui próximo à uretra, né? A parte do bulbo retal relacionada à uretra, que está relacionado ao rabo do esfíncter, tá? Vou voltar com esse ponto agora aqui na bexiga. Ó, tô levando a bexiga lá agora e dando um ponto. Ainda não é anastomose, mas parece que vai dificultar, porque vai ficar muito perto, mas não vai. Vai facilitar a sua anastomose, tá? Esse fio é um fio que o SUS fornece, que é um fio que ele não é um fio que a gente tem no convênio, que é um fio que tem umas farpas, tipo escama de peixe, tá? Que ele consegue aderir às estruturas e elas não correm. Quando você usa esse fio, ele é um fio que ele desliza, então a estrutura ela acaba, às vezes, não permanecendo naquele lugar, é por isso que eu acho que facilita quando você fixa a bexiga próxima à uretra. Se a bexiga ficar aqui embaixo, você ficar passando ponto bexiga-uretra, a anastomose pode ficar frouxa depois pela distância, tá? Pode correr o fio. Ponto de Rocco realizado, tá? Com sucesso, a gente vai apertar ele. A bexiga está aqui. Vou só voltar aqui um minutinho. Desculpa. Vou apertar aqui o ponto de Rocco e agora eu estou passando o fio para finalizar a cirurgia, né? A parte mais complexa dessa cirurgia, para alguns, principalmente no início, é a anastomose unindo de novo a bexiga na uretra, tá? A gente usa aqui a técnica das duas agulhas, a técnica do Van Beethoven, tá? E aqui o urologista ele tem que ter muita destreza mesmo. O treinamento é caixa preta, tá? Para quem está começando, é caixa preta, é ponto, ponto, ponto no simulador, tá? Eu passo o ponto fora dentro na bexiga, tá? Sempre tentar vir bem posterior ali, ó, para não ficar um vão no espaço posterior, é a causa mais comum de fístula desse ponto, você ficar com ele muito lateral para cá, assim, ó, e ficar um espaço grande aqui posterior, tá? Meu instrumentador me sacaneou, ele deixou o rabo do fio grande lá atrás, lá, tá vendo? Tá tipo uma orelha de coelho.
Vamos passar os 2 pontos na bexiga, depois a gente vai começar na uretra. Tá? Só adiantar aqui, ó. Tô passando agora, vou voltar aqui um pouquinho. Voltei na bexiga, passei o segundo ponto na bexiga. Joia, vou correr o fio. Corri o fio, beleza. Agora eu vou levar. Vi que o fio cruzou ali, tem que tomar muito cuidado com isso. Vou passar na uretra, ó. Ponto passado na uretra. Entrei lá na uretra, virei minha mão, tá? Ó. Cuidado para não pegar o feixe, tá? Passei direitinho ali na parte posterior da uretra. Estou retornando com ele agora. Alguém sempre fica empurrando o períneo para facilitar, tá? Um dos auxiliares, às vezes o instrumentador, a gente coloca uma compressa e ele empurra o períneo. Vou passar de novo na bexiga. Vou passar o de lá na uretra agora. Ó. Soltei o músculo ali do ponto para não prender, não danificar o músculo estriado pubo-retal. Puxei. Vamos lá. E agora é corte e costura, gente. Isso aqui não tem segredo. Fora, dentro na bexiga, dentro, fora na uretra. Até esses fios se encontrarem lá na frente, tá? Lado direito, eu passo na uretra com a mão esquerda. Lado esquerdo, eu passo na uretra com a mão direita, tá? Já alinhei a parte posterior, já está bem alinhado. Está subindo agora na uretra, ó. Voltei na bexiga. Percebe como o colo estava pequeno lá no início da cirurgia, agora ele aumentou. De ficar manipulando, não tem jeito. Sempre aumenta um pouquinho, tá? Mas está num tamanho ótimo. Sonda ali já está na posição de cair para dentro da bexiga. Que beleza. Passar mais um pontinho agora. Vamos lá na uretra. Desanima não, gente, está quase acabando. Brilhou a agulha, ó, posição certa. Travei. Levo o fio. Ó, tô passando no lado esquerdo do paciente com a minha mão direita. Ó, na uretra. Quando eu voltar na bexiga, eu volto passando com a minha mão esquerda. Tá? Corri o fio. Ajeito a agulha. Já tá no jeito ali, ó. Já peguei. E já, pum. Vamos lá. O vídeo não tá nem acelerado. Tá? É o modo habitual, como eu dou ponto mesmo. Joia? Beleza. Vamos só andar aqui um pouquinho para ninguém dormir. Final da cirurgia já praticamente, tá? Introduz uma sonda nova, porque durante essa passagem de ponto pode a agulha pegar no balão da sonda, furar e você não ver, deixar uma sonda furada e no primeiro pós-operatório essa sonda sair. Isso não é bom também, tá? Passei o ponto, vou levar a bexiga lá na uretra, ó, bacana, abriu lá um ponto, provavelmente rompeu um pontinho, eu não vi, acabou dando um ponto de reforço aqui em cima. A gente vai seguindo, terminou a anastomose. Enchi o balão da sonda e estou enchendo agora a bexiga. Vou botar 120 ml lá dentro para ver se vaza alguma coisa. Não vazou nada de urina. Tem um pouquinho de sangue acumulado aqui, mas é o habitual da cirurgia, tá? Vou finalizar agora, vou amarrar o meu nó. Sempre eu mantenho uma mão enfiada para a pelve, ó, a mão minha direita desceu para a pelve,
tá? Percebe que o fio cruzou, agora eu descruzei ele, ó, uma mão enfia para a pelve e a outra vem em direção à parede abdominal, para tracionar mesmo. Terminamos a cirurgia. Tá? Bexiga, novamente aqui. Cirurgia do SUS, não tem bag, é uma sacolinha mesmo com luva, ó. Trouxe uma realidade do Brasil para você, gente. A gente tem que viver na nossa realidade, tá? Não é porque você está pelo SUS que seu paciente não pode operar uma cirurgia por laparoscopia avançada. Depende de material e de cirurgião, tá? Acho que a cirurgia por vídeo tem muito benefício para o paciente. Eu sou um defensor com unhas e dentes da videolaparoscopia, tá? O nosso país é um país que passa por um momento de crise grave, tá? A gente vai aspirar isso aí ainda, tirar esse excesso. E a laparoscopia ainda é muito viável, tá? O robô é um investimento muito alto, em média aí 5 milhões. A nossa região aqui da Zona da Mata é uma região carente. A gente está num hospital que tem um volume absurdo, tá? A gente faz aí 3 cirurgias de vídeo por semana, mais 4 abertas para próstata. 7 prostatectomias por semana. Tem serviço no Rio de Janeiro de residência que eu sei que não opera isso aí num mês, tá? Mas o treinamento na laparoscopia, ele é fundamental para a gente realizar essa cirurgia aí. A gente vai receber em breve o Sami aí, né? Tá enrolando aí, tá um garoto popular do Instagram agora, mas a gente está arquitetando para ele vir aí no final do ano ficar com a gente, tá? Fazer aí um estágio. Gente, a cirurgia da próstata videolaparoscópica são esses 9 passos, tá? Que eu considero cruciais. Ficou um pouquinho longo, tá? Vou passar aqui para vocês o último aqui. Quando o câncer ele é um pouco mais avançado, a gente tem a necessidade de fazer a linfadenectomia do eixo ilíaco, tá? O último slide aqui, Márcio. Ó, vou abrir aqui agora o eixo, o peritônio, tá? Descer ali na prega. Estou indo em direção. Vou dissecar toda a ilíaca externa, achei o deferente. Tá? Deferente localizado, a artéria ilíaca externa está aqui em cima, tá? E vou seccionar o deferente. Seccionei o deferente. Vamos de novo soltando aqui tudo em direção à ilíaca, a artéria ilíaca pulsando aqui, o nervo obturatório está ali embaixo, tá? Se eu lesar o obturatório, eu tenho um comprometimento dos músculos da face medial da coxa, né? Responsável pela inervação deles. A gente está usando agora aí uma pinça de energia, um ultracísio, facilita muito essa dissecção. Em cima da linha pectínea aqui, ó, soltando tudo, tá? Soltando todos os linfonodos. Território ilíaco sendo todo dissecado, tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês, ó, quem está passando aqui, ó, vim até no ureter, tá? Cheguei até o cruzamento do ureter. Tem que ser uma linfadenectomia, câncer de próstata, a linfadenectomia ela é estendida. Esse negócio de linfadenectomia só obturatória é coisa do passado, tá? Os estudos já mostraram que não traz benefício para o paciente. Estou vindo agora na parte mais perigosa da linfadenectomia, o músculo psoas aqui, vou entrar posterior à artéria e à veia, tá? E vou cair dentro, tá? Da nossa fossa aqui, ó, dentro do triângulo obturatório, a fossa de Marcelle, tá? Vendo já aqui quase em cima da ilíaca comum, tá? E agora que eu soltei, eu venho só finalizando e puxando todo o minha carga de linfonodos aí, todo o meu pacote linfonodal. Ó o ureter ali passando ali, subindo ali, ó. Desculpa aqui a ilíaca, né? O ureter vai estar um pouquinho mais medial ainda. Ó, como ficou o aspecto final. A ilíaca externa toda dissecada, tá? Estou vindo aqui um pouquinho mais. Eu gosto de tirar esse linfonodo aqui da bifurcação, quase já das ilíacas, porque invariavelmente ele tem uma positividade, tá?
Isso a gente aprendeu lá no INCA, essa linfadenectomia, com o Dr. José Alexandre, tá? Os maiores laparoscopistas que tem hoje no Rio de Janeiro, e de cirurgia robótica, o ureter nosso todo aqui. A gente não desvasculariza o ureter, mas ele está aqui vindo, tá? Galera, obrigado pela atenção de vocês, desculpa, prolongou, a gente começou um pouquinho mais tarde, a gente vai se empolgando nos comentários, é uma cirurgia que a gente gosta muito, tá? E é isso aí, a gente participou da primeira cirurgia, né? A gente realizou, na verdade, a primeira prostatectomia aqui em 2018, tá? Fui eu que fiz, junto com o doutor Abílio e o doutor Pedro, né? Somos nós três que tocamos aqui o serviço. Também realizamos há pouco tempo a cirurgia pioneira em todo o estado de Minas Gerais, com a utilização de corantes durante a laparoscopia para localizar os linfonodos. Muito obrigado.